A paz do Senhor Jesus, meus amigos, meus irmãos, mas um dia eu venho trazer uma palavra da parte do Senhor para edificar a minha e a sua vida. Eu estava meditando nessa palavra nessa semana e ela se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 1 e 2, que diz: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Eu estava meditando nessa palavra, meus irmãos. E a palavra de Deus, ela é muito clara e ela é viva. Quando nós nos prostramos diante do Senhor e buscamos a iluminação da palavra que vem do alto. E o Espírito Santo, com a sua infinita misericórdia, vem e nos revela aquilo que precisamos receber para sermos edificados. E aqui nessa passagem, eu fui edificada e eu quero dividir isso com você. Aqui nessa passagem, vai dizer que os publicanos e pecadores queriam ouvir Jesus. Eles se aproximaram de Jesus. Eles queriam ouvir o que Jesus tinha para falar. Eu fico imaginando os publicanos, os pecadores, ouvindo a fama de Jesus, aquele a quem pregava a palavra de Deus, aquele que se dizia ser o Messias, porque até então os fariseus falavam para todos aqueles que ali viviam e ensinavam, que acreditavam que Jesus, aquele que estava ali ensinando, operando milagres, não era o Messias, não era o Filho de Deus. Mas ainda assim, os publicanos e pecadores, esses homens, foram até Jesus para ouvir a palavra que Jesus estava ensinando. Às vezes Jesus parava nas praças para ensinar, nas sinagogas para ensinar. E muitos dos fariseus se enchia de fúria. Mas eu comecei a meditar nessa palavra e comecei a imaginar esses homens seguindo Jesus, a sede que esses homens estavam da palavra de Deus. A sede que esses homens estavam de conhecer a verdadeira palavra de Deus que liberta, que salva, que cura. Porque eles ouviam a vida inteira isso dos fariseus. Mas eles não viam aquela palavra se cumprir. Porque os fariseus eram doutores da lei, conhecia toda a letra, eram estudados, conhecia todas as escrituras, passava todos esses ensinamentos a estas pessoas. Mas eu comecei a meditar na palavra e pude entender por que essas pessoas foram atrás de Jesus para aprender com Jesus. Porque elas estavam vendo em Jesus resultado naquela palavra que Jesus estava pregando. E quando os fariseus pregavam a palavra, na mesma hora, no mesmo dia ou no dia seguinte, essas pessoas viam os fariseus praticando coisas completamente diferentes daquilo que eles ouviam,
daquilo que eles eram ensinados pelos fariseus. E quando eles ouviram que o Messias estava passando e ensinando, que o Filho de Deus estava passando e ensinando, eles sentaram para aprender. Eu imagino os pecadores se rendendo aos pés de Jesus através da palavra que liberta. Eu imagino os publicanos se arrependendo dos atos errados que eles faziam, porque eles cobravam impostos acima do que eles deviam cobrar. Mas eu imagino eles consertando, cada um consertando a sua vida diante de Jesus, porque a palavra de Deus, ela conserta, ela coloca tudo no lugar. Mas eu também imagino, meus irmãos, meus amigos, os fariseus, eu imagino eles se perguntando se esse aí fosse o Messias, o Filho de Deus, teria vindo até a nós. Não teria procurado estes que são pecadores? Porque eles, os fariseus, se julgavam melhores do que qualquer pessoa. Se julgavam maiores do que qualquer um. Se julgavam conhecedores da palavra mais do que qualquer um que pudesse vir e querer ensinar a palavra, como Jesus estava fazendo. A soberba já tinha entrado. Eles achavam que eram melhores do que qualquer pessoa que pudesse passar por ali. Eles deveriam ser a preferência de Jesus. Só que Jesus olhava para eles e sabia a intenção do coração deles. E eu imagino a raiva, a fúria, o nojo que os fariseus sentiam de ver Jesus ensinando, fazendo a obra de Deus que eles, os fariseus, deveriam estar fazendo, pregando e praticando a palavra de Deus, aquilo que eles não faziam. Mas eu imagino todos os fariseus desejando mal a Jesus, desejando mal àqueles que estavam ouvindo e praticando as palavras que Jesus estava pregando naquele momento. Eu imagino os fariseus desejando o mal, até mesmo a morte daqueles que estavam recebendo a palavra que liberta, que cura, que transforma. Eu posso imaginar aqueles homens vendo a palavra se cumprindo diante dos olhos dele, curas acontecendo, a palavra se cumprindo verdadeiramente como eles nunca viram. Eu posso imaginar, meus irmãos, assim como aconteceu lá atrás, acontece nos dias de hoje. Há muitas pessoas que estudam a palavra de Deus, que buscam estar instruídos na palavra de Deus, mas não conservam a humildade dentro de si. Quanto mais estudam, mais se alimentam da soberba. E a soberba é abominável aos olhos de Deus. Ela entra e destrói com o ser humano. Os fariseus pregavam a palavra, pregavam o amor e desprezavam aquelas pessoas. De que adianta tanto estudo? De que adianta tantos títulos? De que adianta tantas coisas? Se a palavra de Deus vai nos ensinar e nos dizer que o Espírito Santo de Deus nos ensinaria todas as coisas. Para que tantas coisas? Para que corrermos atrás de
tantas coisas, atrás de tantas posições, atrás de tantas cadeiras. Vamos correr atrás de pregar o evangelho que salva, que liberta, que transforma, que cura, que leva para o céu. Vamos correr atrás de fazer a obra de Deus. Não vamos fazer como os fariseus, correr atrás de cadeira, correr atrás de posição, dentro de sinagogas, dentro de igreja, correr atrás de carteirinhas que o homem pode nos dar. A verdadeira carteirinha está na mão do Senhor Jesus. É nas mãos dele que a nossa carteirinha deve estar. Não nas mãos do homem. Nós sabemos que existem leis que devemos respeitar. Mas devemos tomar muito cuidado para que a soberba não entre. Por que devemos correr atrás de tantas carteiras? Por que devemos correr atrás de tantas cadeiras para se sentar nas igrejas? Por que devemos correr atrás de tantas posições? Por que devemos querer crescer no ministério? Devemos crescer, devemos querer, desejar crescer diante do Senhor. Devemos querer continuar crescendo, pregando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. É vivendo a palavra de Deus que vamos crescer espiritualmente. Não adianta crescer diante dos homens, porque vamos crescer da maneira que o homem quer. Devemos crescer espiritualmente da maneira que Deus quer, da maneira que Ele nos ensina na palavra. Vamos viver a palavra, vamos pregar a palavra. Há tantos que precisam ser libertos desse mundo. Deus nos chamou para ministrar a palavra dEle. Deus fala para todos nós, ide pregar o meu evangelho para toda criatura. Se hoje estamos de pé, não é para ficarmos sentados nas igrejas, procurando carteiras, procurando títulos, procurando cadeiras, mas sim procurando almas para chegar junto conosco no reino dos céus. Para conhecer também junto conosco a Nova Jerusalém, para também ouvir do Pai, vinde benditos de meu Pai. Vamos fazer a obra de Deus. Vamos olhar mais para o nosso irmão que está do nosso lado, porque é muito fácil olhar para a nossa família, olhar para nós mesmos, mas olhar para o próximo é muito difícil. O próximo que eu digo não é o nosso parente, que é muito fácil amar, mas aquele que te vira as costas, aquele que fala de você, aquele que não deseja estar perto de você, porque você está levando um amor, você está pregando um amor. Não importa o que façam, o que importa é pregar o evangelho. Jesus sofreu, Jesus teve os 3 anos de ministério nesta terra, pregando o evangelho que cura, que liberta, que transforma e que leva para o céu. Nós somos imitadores de Cristo, devemos seguir o exemplo de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Vamos fazer exatamente aquilo que Cristo nos manda de fazer na sua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Vamos meditar nessa palavra. Durante essa semana, Deus me fez meditar nessa palavra. Minha filha continua pregando a minha palavra. Continua levando aos seus irmãos.
levando aqueles que vão ouvir esse vídeo que eu estou vivo, que a minha palavra está aqui, ela é viva, ela salva, ela liberta, ela cura. Um dia eu estava no mundo e Jesus me transformou, me curou, me libertou através da palavra santa dele. E eu me entreguei a ele. E eu não quero mais viver nenhuma outra palavra que não venha do céu. Eu não quero deixar de viver o evangelho da paz. Vamos meditar nessa palavra, meus amigos, meus irmãos. Todos aqueles que vão visualizar esse vídeo, compartilhem com outras pessoas. Não deixem esse vídeo passar. Meditem nessa palavra. Vamos amar mais. Vamos levar mais a palavra. Vamos buscar mais almas para o reino de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Vamos meditar nessa palavra, meus amigos, meus irmãos. Fiquem todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Inscrevam-se no meu canal. Comentem aqui embaixo. Curtam essa mensagem. Faça o seu comentário. Amém? Fiquem com Jesus. E que Deus os abençoe abundantemente. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Família.